Definições na política. E estando Pedro ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz dizendo: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Mateus 17, versículo 5. Depois da transfiguração, foi dada a Jesus toda a autoridade como o legítimo porta-voz de Deus, pois disse Deus: escutai-o. Você deve estar questionando o que tem a ver este texto com política. Tudo a ver. A palavra política deriva-se do grego politika, que significa tudo o que se refere à cidade ou o bem comum. Em sua essência, é a capacidade humana de organizar a vida em sociedade, mediar conflitos e tomar decisões conjuntas. Resumindo, política é democracia. Esta palavra tem origem na antiga Grécia. O seu significado, demo, significa povo. Cracia significa governo. Democracia é um povo escolhendo espontaneamente o seu líder de forma transparente através do seu voto nas eleições. Um ex-morador de uma determinada favela, com o trato de manter a omissão do seu nome por questão de segurança, nos contou que na cabine de votação havia um chefe de facção com uma arma em punho, obrigando aos eleitores a votarem no seu candidato preferido. Caso votasse contra, seria executado ali mesmo. Esta era a ameaça. Se isto é verdade ou não, não sei. Porém, pelo comportamento de ministro inescrupuloso, fraudador de eleições, conforme posse de documentos comprobatórios, tudo é possível. Chamar isso de democracia significa subestimar a inteligência e a capacidade do maior percentual do povo brasileiro. Deus e a política. A política pura e perfeita foi criada por Deus. Nessa política de Deus, homens foram escolhidos por ele para administrar diversos setores da sociedade. No encontro de Jesus com dois homens que vieram da parte de Deus, o profeta Elias, o qual subiu ao céu em arrebatamento sem experimentar a morte, e Moisés, que faleceu no Monte Nebo após contemplar ao longe a terra prometida. Deuteronômio 34, versículo 5. Ambos se fizeram presentes com Jesus no Monte da Transfiguração. Mateus 17, versículos de 1 a 5. Repasse de funções administrativas. A palavra transfiguração aplica-se a Jesus, o qual, para dialogar com os personagens vindo do céu, restaurou por alguns momentos a sua existência gloriosa antes da sua encarnação. O texto diz que Jesus se transfigurou, tendo seu rosto resplandecente como o sol e as suas vestes brancas como a luz. Mateus 17, versículo 2. Assim como será o nosso corpo no arrebatamento da igreja. Elias era o profeta líder, coordenador de todos os demais profetas de Deus no Velho Testamento. Naquele momento, aquela responsabilidade de coordenar os profetas de Deus foi repassada de Elias para Jesus. Efésios 4:11, o apóstolo Paulo não menciona mais o profeta Elias, e sim Jesus, como nos diz o texto. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Efésios 4:11. A partir daquele momento, a função das escolhas de líderes para administrar os projetos de Deus neste planeta, seja ele político, religioso e outros mais, foram repassados por Jesus.
ou repassados para Jesus. Para repasse de liderança, foi Moisés. Outro repasse de liderança foi Moisés repassando para Jesus os comandos da lei. Por isso disse Jesus aos fariseus: a lei e os profetas duraram até João, isto é, o Batista. Desde então é anunciado o reino de Deus. Lucas 16, versículo 16. Jesus não excluiu a lei. Mateus 22, 34 a 40, mostra Jesus fazendo um reajuste na lei, condensando-a em 2 mandamentos, sem excluir um só do decálogo. O doutor da lei perguntou a Jesus: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus lhe respondeu dizendo: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. O segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Mateus 22, versículos 36 a 40. No conceito de Jesus, a lei não era para ser observada pela imposição, mas por amor. Nas cartas, Romanos 8, versículos 1 e 2, e Gálatas 5, versículos 22 e 23, Paulo disse que o verdadeiro cristão é controlado pelo Espírito de vida em Cristo Jesus e, por isso, a sua natureza é expressa no seguinte contexto de comportamentos: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade e autodomínio. Romanos 8, 1 e 2 e Gálatas 5, 22 e 23. Paulo disse que quem tem esta natureza está acima da lei. Gálatas 5, 23. Até aqui, a política de Deus no controle administrativo de seus projetos neste planeta. A escolha do justo para governar. Disse o rei Salomão: quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Provérbios 29, versículo 2. Notemos aqui que o justo governa, mas o ímpio não governa, ele domina. Sem sombras de dúvidas, pelo poder do Espírito de Deus, vos afirmo que nós brasileiros, isto é, nós, povo brasileiro, estamos gemendo porque não temos um justo de Deus no governo, e sim um ímpio dominando e substituindo a verdadeira democracia pela imposição ditatorial. Segundo dados de um ex-delegado da Polícia Federal exilado em outro país, o atual suposto presidente do Brasil nunca foi eleito para nenhum de seus mandatos, tudo foi na base de tomada de poder. O pior é que o STF, que tinha que botar ordem na casa, dá-se a impressão de que são os mais corruptos e ímpios do mundo, com poucas exceções. Votando no justo. Não precisa ser muito inteligente para definir que o Brasil vem sendo escravizado por um governo ímpio, fazendo um justo de seu telão, tentando projetar nele a própria imagem de vilão. É como os fariseus hipócritas tentando projetar em Jesus suas podridões morais. Eu vos afirmo que vou continuar votando naquele que é temente a Deus, pois esse que está na presidência não é pela vontade de Deus, e sim pela vontade de Satanás, o Deus a quem ele teme. Com isso digo que jamais quero responder diante do juízo de Deus pelas minhas escolhas conscientemente erradas. Alguém pode estar questionando: a Bíblia diz que o fim dos tempos será marcado pela apostasia e mau caráter das pessoas, mas eu, como servo de Deus, tenho que ser sal da terra e luz do mundo em todo o tempo e em todos os lugares, mesmo que isso me venha a custar a morte.